estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se. E vamos abrir em 2 Samuel 13, do 1 até o 17. Enquanto você encontra, fale comigo, muitos falham em concluir bem. Vamos continuar. Diga comigo, o caráter representa a vida interior de uma pessoa. Ok, então. Vamos lá. 2 Samuel 13, 1 a 17. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado, ao ponto de adoecer, por causa de sua meia-irmã, Tamar. Pois ela era virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então, Simeia, irmão de Davi, ele era primo dele. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, minha irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado no quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte que a paixão. Eu vou repetir. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia.
Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Eu paro aqui e você lendo essa história, você certamente sente indignação, um horror. E é absurdo o que esse rapaz fez. Mas as pessoas não param para prestar atenção naquilo que nós falamos continuamente. Se o diabo dominar sua mente, ele domina a sua vida. Se o diabo dominar a sua mente, ele domina a sua vida, toda a sua vida. Esse rapaz era o filho mais velho do maior rei de Israel. Isso dá-se a entender que ele já era um pré-ordenado, já estava pré-ordenado a realizar coisas grandes para Deus e para o seu povo. Você vê que uma pessoa que tinha absolutamente tudo para ter uma história incrível, termina como aquelas histórias, aquelas notícias dadas num rodapé. Ele é comentado na Bíblia como um sujeito vergonhoso. Termina com uma história miserável, vergonhosa, triste. Por quê? Falta de autodisciplina, autocontrole, não se entregou à formação do caráter segundo de Deus. Ele era filho do maior rei de Israel, um homem que temia a Deus. Ele foi ensinado a temer a Deus, então ele não era um desconhecido, um sujeito que não conhecia o Deus vivo. Não só conhecia, como sabia muito bem o que podia, o que não podia, o que era certo, o que não era certo. A própria irmã disse: não se faz uma coisa dessa em Israel. Se isso é comum em outros povos, entre o nosso povo, não. Se isso é comum entre o nosso povo, não. E quem é de Deus deve entender isso. Tem coisa que é comum ao mundo, mas não para nós. Ela mesma disse: isso não se faz em Israel. Quer dizer, essa nação é do Deus vivo. Essas coisas não se praticam aqui. Quem é de Deus tem que entender sobre isso. Tem muita coisa que é praticada aí fora, que se faz aí fora, mas que quem é de Deus não faz, não. É comum, é aplaudido, é declarado como até certo, mas não em Israel. Não entre o povo de Deus. Há coisas que não se faz, que o povo de Deus não faz. Que não pode acontecer, não deve acontecer entre o povo de Deus. De jeito nenhum. Qualquer pessoa que deseja ir longe, tem que entender que se não tiver autodisciplina,
vai ser bem curta sua caminhada de vitórias e conquistas. Esse rapaz era o filho mais velho do maior rei de Israel. Como primogênito, tinha tudo para ter uma história de sucesso, uma história impecável, linda. E está aqui. Um sujeito emocional, descontrolado, indisciplinado, que, sabendo sobre o certo, seguiu impulsos carnais malignos, fraco, porque foi influenciado por um mau caráter. Tudo que o amigo mandou ele fazer de errado, ele fez. O amigo influenciou a se fingir de doente, passar por doente e criar todo um teatro para poder ter a irmã em casa para violentar a irmã. O rapaz sabia de tudo, influenciou e ele acatou absolutamente tudo. Porque, infelizmente, tem gente que ouvir a voz de Deus não ouve. Mas a voz de pessoas sem caráter, sem direção, sem espírito, eles param para ouvir. E isso não é só aquele amigo de trabalho ou aquele sei lá quem. Muitas pessoas são totalmente influenciadas por ensinamentos de televisão, de revistas. Ele assiste uma porcaria na televisão e ele trata aquilo como certo. Ele adota aquilo para a vida dele. Tem um monte de cristãos que são viciados em novela e que são guiados por aquela mentalidade, na sua maioria maligna, porque só se fala de sexo, prostituição, sujeira, mentira, quem engana mais, quem trai mais, quem transa mais, quem mente mais. É só coisa desequilibrada, só coisa desequilibrada, relacionamentos desequilibrados, situações desequilibradas, e tem gente que nem pisca para assistir aquilo. E adota muito daquilo para a vida quando não adota tudo. Deus fala, mas a pessoa não ouve. Ela segue a direção errada. Você vê que ele chegou ao ponto de adoecer por causa daquele sentimento. Então você vê que virou uma obsessão, uma doença na vida dele. Tem pessoas que são guiadas por sentimentos e elas não trabalham a libertação daquele sentimento diabólico. E elas se tornam obcecadas por coisas, situações, sei lá, e saem fazendo uma besteira atrás da outra na vida, se tornam impulsivas, compulsivas. Muitas ficam obcecadas por coisas. E ao invés de trabalharem o caráter, elas se envolvem com N coisas, ou no caso desse aqui, com sentimento por alguém que era ilícito, que era errado, que era diabólico e que ele sabia. Aí, os emocionais dizem, eu não consigo controlar. Consegue? Consegue sim. Autodisciplina, filho. Autocontrole. Caráter é a vida interior de uma pessoa. O que está dentro dela? Se está cheio de coisas que não presta,
Você tá vendo que tem um monte de sentimentos totalmente contrários com a palavra? Então você tem que trabalhar. Tem que parar para trabalhar. Peraí, eu vou trabalhar isso. Como nós sempre falamos, tentações, Jesus sofreu e qualquer um de nós já sofremos, estamos sofrendo e vamos sofrer na vida. Sempre. Sempre. Sempre vamos sofrer tentações. Agora, cada um, tendo consciência do que é certo, do que é errado, do que deve e do que não deve trabalhar isso aí. E como é que a gente trabalha para combater sentimentos, pensamentos e bloqueia todo o efeito maligno? Aquele poder diabólico que quer tomar conta. Autodisciplina. Autocontrole. Se você não trabalha autodisciplina, autocontrole, esqueça. Você não vai longe. E tem uma lei, essa é uma lei divina que todo mundo precisa ter consciência e se atentar seriamente para ela. Deus está com você enquanto você está com Ele. Deus está com você enquanto você está com Ele. E algumas pessoas se esquecem, isso é uma lei. Uma lei divina. Deus está com você enquanto você está com Ele. E Deus tem trabalhado o desenvolvimento do caráter do seu povo. Deus quer um povo de caráter. Não um povo dominado por impulsos, por pensamentos, por sentimentos, por emoções. Um povo controlado pela sua palavra. Esse sujeito aqui, ele tinha tudo para terminar os dias dele com uma história de sucesso. Mas era um sujeito descontrolado, desequilibrado, emocional, fraco porque era influenciado. E não só destruiu com a vida da irmã, como causou um desequilíbrio na família e ele mesmo destruiu com a vida dele, que acabou sendo assassinado. Foi uma coisa puxando outra. E tudo começou com o quê? Com o sentimento. Aquelas coisas que o capeta coloca na cabeça das pessoas e elas não trabalham para expulsar. Você vê que ele chegou a adoecer com o sentimento. Então era uma coisa, uma obsessão, que não foi trabalhada. Uma obsessão diabólica. Por algo errado. Que é o que acontece com muita gente. A pessoa se torna uma pessoa obcecada por algo errado. E ela não para colocar um ponto naquilo. Ela não para. E quando você não trabalha a autodisciplina, o autocontrole,
não se entrega à formação do seu caráter, dá nisso aqui. Sentimentos te controlam, pensamentos, emoções diabólicas, imaginações diabólicas, controlam a pessoa. E aí é comum você olhar, você ouvir isso. Não consigo, não dou conta. Não dá conta porque não trabalha autocontrole. Porque não trabalha a autodisciplina. Porque se você se focar na palavra, você não vai ser dominado por coisas, por pessoas, por situações, por sentimentos, por emoções. Tem gente que carrega aquela mágoa, não dá conta de me livrar dela. Foca na palavra. Muitas pessoas hoje só alimentam ira, só alimentam ódio, só alimentam melancolia. Isso vai dominando a pessoa. Esse aqui alimentou um desejo pela irmã. Cada um alimenta uma coisa. Vai alimentando uma melancolia, uma autopiedade, vai morrendo. Alimentando uma ira, uma mágoa, vai se destruindo. Quantas pessoas que elas não trabalham o crescimento do caráter dela? O que tem importância é só status, é só fama, é só poder, é dinheiro, é a marca que ela veste. Se não for da marca tal, ela não veste, ela não calça, ela não faz. Tem gente que é dominado por isso e vira uma doença. Se eu não, isso aqui já, essa marca aqui já está obsoleta. Isso aqui já não é mais para mim. Eu preciso dessa aqui. Isso aqui, o sujeito ficando doente, perturbado. Porque isso é diabólico. A pessoa não é mais, ela não tem mais conteúdo. Ela não trabalha conteúdo. Ela é um pedaço de pano, um pedaço de couro, qualquer coisa. E assim, tem um monte de gente. Gente vazia, mas não o vazio bom para se encher de Deus. É sem conteúdo, que se aproveita, que tem aproveitamento. É zero. Você não aguenta nem ouvir. Tem gente que o assuntinho é tão enjoativo que você fala, Deus do céu. Vamos encher de alguma coisa boa aí, minha gente? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Tem gente que aquela coisa sem, aquela futilidade, aquela só conversa inútil. Não tem nada que você possa tirar como algo que te preenche, que você olha e diga, isso tem conteúdo, isso vale. Não. O que importa é um pedaço de pano, uma etiqueta, uma coisa. Então, cada um, infelizmente, por trabalhar o desenvolvimento da área certa, que é um crescimento em Deus, ele pode se envolver com as mais diversas situações, coisas e por aí vai. E, na verdade, tem muita gente que se diz de Deus, mas é vazio. O que importa é quantos amigos ele tem, com quem ele esteve, com quem ele falou, com quem ele tirou foto, com quem... E assim vai. Ele mesmo não trabalha a construção da história dele, e uma história de sucesso de verdade. Porque o que me leva a construir, o que faz de uma pessoa de sucesso, é com quem ela tirou foto, com quem ela esteve, quem ela conhece, quem ela é amiga ou deixa de ser. Mas as escolhas certas que ela faz, as escolhas certas,
Até porque hoje um sujeito aparece 15 minutos na televisão, tem gente, linda, te ama, te amo. Deus, tenha misericórdia. Autógrafo aqui, quero uma foto. Qualquer um, principalmente se mostrar o traseiro, todo mundo quer tirar foto. É a cultura, é a mediocridade, é o ridículo. E quem é de Deus tem que ser diferente, não tem que ser pobre, medíocre, interiormente assim, não pode ser. Até porque Deus é grande demais para o seu povo descer a um nível tão baixo, como às vezes a gente vê. Pessoas que não sabem nada de Deus, não constroem uma história de vida, de sucesso, por elas, mas só se importa com quem estiveram, com quem falaram, com quem fotografou, com quem tocou, não conhecem Deus. Nem sabem o que está escrito na palavra, porque se realmente se focassem no que está escrito, muitos não envergonhariam o evangelho como envergonham. E tem muito isso. Amnon foi um sujeito obcecado por um sentimento maligno. Eu vou tirar agora a parte da irmã, que foi uma coisa horrorosa. Mas não tem gente, hoje encontramos pessoas não fazendo menos coisas horrorosas, não. De jeito nenhum. E o povo de Deus tem que adquirir, tem que buscar para si um espírito excelente, porque o espírito de Deus é excelente, não é medíocre, não é vazio, não é pequeno. Deus nos ensina a pensar grande, ter conteúdo, ter espírito, ter caráter. O Amnon foi influenciado por Jonadab, um mau caráter, um malandro. E tem gente que é influenciada por gente igual o Jonadab, se finge de doente, deita na cama, fica lá, aí seu pai vai vir, aí você pede para ele mandar a tua irmã, que a tua irmã vem, aí só para ela fazer comida para você, e a hora que ela estiver aqui, você pega. Tem gente que é influenciada por Jonadabes. Quem influencia, quem faz a cabeça dele? É Deus? É a palavra de Deus? É quem tem ensina e tem uma boa influência? Não. Ele não pega as boas influências, pega as influências ruins. Quantas pessoas que hoje estão com a vida desgraçada por causa de influências assim? Quem influenciou o Amnon? Jonadab. Tem gente hoje cheia de problemas porque parou para ouvir Jonadabes da vida. Não ouve a Deus, mas ouve o Jonadab. Pegar a influência de Deus? Não pega. Mas a do Jonadab pega. Olha, eu tenho um negócio para você, cara. Esse é bom demais. A gente faz assim, você vai ganhar, cara, dinheiro, que é uma maravilha. Bota o sujeito numa fria. E o fraco vai lá e faz. Quantas vezes eu vi gente encrencada em negócios ilícitos por causa da influência do Jonadab? Porque gente fraca aceita influência de Jonadab. Deus está falando, não faz. Aparece o Jonadab e diz, não acontece nada não. Pode fazer, eu te garanto. Engraçado, eu não estou vendo o Jonadab no final das contas aqui, consertando toda a tragédia que aconteceu. Vocês encontram o Jonadab aqui, consertando a tragédia? Não. Ninguém está vendo o Jonadab consertar a tragédia. Mas aconselhou o rapaz a fazer a burrada e o fraco foi lá e fez.
Estão entendendo? Foi lá e fez. E tudo começou com o quê? Com sentimento. Com pensamento, sentimento. E vamos lá. Se o capeta domina a tua mente, ele domina toda a tua vida. O capeta dominou a vida de Aminon através dos pensamentos e dos sentimentos dele. O que ele estava sentindo era errado. O que ele estava pensando era errado. Mas porque ele não tinha autodisciplina, autocontrole, porque ele não estava preocupado em trabalhar o caráter dele. Ele alimentou aqueles sentimentos, aqueles pensamentos. Ele aceitou o conselho diabólico do Jonadab. Ele armou contra a irmã e contra ele mesmo. E quem era esse sujeito? O filho primogênito do maior rei de Israel. O sujeito que já era um pré-ordenado a coisas grandes. Para Deus, para o povo. Olha aqui, que sujeito fraco, medíocre, decadente, estúpido, sem caráter, imoral. Mas ele não sabia o que era certo? Sabia. Ele não tinha consciência? Tinha. Por que fez? Por quê? Por que fez? A pergunta é essa. Por que as pessoas, sabendo o que devem e o que não devem fazer, vão lá e estão sempre fazendo, normalmente, muitas errado? Por que ele fez? Estupidez. Estupidez. E arruinou com ele, com a irmã. E você vê o que o sentimento colocado pelo mal faz. Por um momento ele chegou a adoecer, porque ela era tudo o que ele queria. E quando ele fez aquela loucura, ele teve um nojo dela tão grande que ele expulsou ela. Ela foi jogada para fora da casa, como um lixo. Porque é exatamente isso que o diabo faz. Ele dá força para uma pessoa fazer uma besteira e depois ele mostra a besteira que ela fez. Você vê que aquilo era tão diabólico, ele estava totalmente possesso, que ele teve um desejo profundo por ela ao ponto de adoecer e imediatamente a violentá-la, ele teve um nojo dela. Ele teve nojo dela. Assim é muita gente. A pessoa, o diabo dá aquela força para ela ir tomar uma atitude errada. E coloca aquele pensamento, aquele sentimento, ela não pensa em outra coisa, só naquilo. De noite, em fazer aquilo, em tomar aquela atitude, e é só isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. A hora que ela faz, ela vê a besteira que ela fez, que aquilo não valeu nada, que aquilo não tinha importância. Ela vê a destruição que ela trouxe para a vida dela. Mas tudo começa com isso. É o pensamento que vira sentimento, que na vida de muitos vira uma obsessão. Mas se você trabalha a autodisciplina, o autocontrole, você tem se entregado à formação do seu caráter segundo o de Deus, quando o diabo lança um pensamento contrário e vem aquele sentimento, você já imediatamente vai combatendo. Porque você sabe que aquilo é maligno e que aquilo não pode permanecer na tua vida. Você sabe disso. A falta de autodisciplina é devastadora. Ela tem devastado com a vida de muitos. Hoje tem gente encrencadíssima por causa da falta de autodisciplina, autocontrole. Porque nunca parou para trabalhar o caráter. Nunca parou para trabalhar o caráter.
E mais, Davi, eu também tenho que puxar isso aqui. Davi foi um omisso no caso de Aminon. Ele foi omisso, ele ficou indignado, só isso. Grande coisa. Ele não tomou nenhuma providência. E que depois foi omisso com Absalão. E se você continuar lendo, você vai ver ele cair em prantos com a morte do Absalão. Sabe por quê que ele chorou tanto no funeral do Absalão? Sabe por quê? Que ele chorou tanto no funeral do Absalão? Porque em vida, enquanto ele tinha controle, ele nunca colocou limite na casa dele. Enquanto o Absalão podia ser controlado, ele fez vista grossa e foi omisso como pai. Apesar do Davi ter sido um dos maiores exemplos de fé, de fidelidade, também ele é um grande exemplo de omissão dentro da família. Ele foi extremamente fraco como pai, como liderança paterna. Ele devia ter feito o Absalão chorar muitas vezes na vida dele com correção enérgica, e ele não fez. No entanto, ele não chorou com o Absalão em vida, ele não fez o Absalão chorar em vida, mas chorou no funeral dele. E se tem uma coisa que podia ter sido evitada, com disciplina, é toda essa bagunça que está aqui. E a falta de liderança dentro de casa, de homens fortes, de mulheres tementes, que muitas vezes são influenciados por esse ensinamento diabólico. Cada dia que passa, o homem perde mais o seu papel na sociedade. Por quê? Porque ele não está firmado dentro da palavra. Porque homens que são dominados pela palavra são fortes e não fracos. Por que que hoje a mulher tomou o controle da situação? Porque o homem enfraqueceu. E em nenhum momento Deus dá essa liberdade. O homem foi colocado como cabeça. E se tem mulheres mais fortes é porque o homem deixou a sua posição de cabeça. Tem faltado mulheres tementes. Filhos que são criados hoje sem nenhuma disciplina. Quantas vezes se vê crianças de 2 anos batendo na cara do pai? Ninguém faz, já acha bonitinho. Ai, que gracinha, ok. Vamos ver se você vai achar bonito quando ele tiver 12, 22. Porque uma criança que ela não é corrigida aos 2 anos de idade a bater na cara do pai, aos 12, vai ser pior, aos 22, muito mais grave. E muitos pais têm mandado seus filhos para o inferno, porque não tem disciplina. Filho dorme a hora que quer, come a hora que quer, levanta a hora que quer, estuda a hora que quer, assiste videogame, televisão a hora que quer, faz o que quer. E isto é pecado. Bispo, é pecado? É pecado. Porque a Bíblia manda você ensinar o filho a honrar o pai e a mãe para que ele vá bem e viva muito tempo na terra. E se o seu filho não é ensinado a te respeitar, então ele está pecando, e ele está pecando por comissão e você por omissão. O Absalão era adorado por Davi. Absalão, quando Davi teve condições de agir com ele, não agiu. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou tanta força, que Davi fugiu dele. Porque ele ganhou mais força do que Davi. E sabe por quê? Porque Davi foi mostrando fraqueza. Fraqueza. E aí no funeral, ele chorou. Continue lendo que você vai ver, ele desabou. Nem parecia o sujeito quando perdeu outro filho que levantou e reagiu e foi embora. Seguir a vida. De jeito nenhum. Chorou.
E sabe, cá um pensamento meu, sabe, eu creio que talvez, supondo eu suponho, que aquele desespero que bateu nele com a morte de Absalão, deve ter sido a culpa da omissão. De um homem que podia ter agido e teve muitas oportunidades para agir. E botar ordem na casa e não botou. Ele não chorou em vida, durante a vida do Absalão, mas chorou no funeral dele. Se você não age, mais tarde a conta, ela vem bem mais alta do que você talvez possa pagar. Então todo mundo tem que pensar a respeito disso. Às vezes você não só comete, mas talvez é omisso. E há o pecado da omissão e da comissão. Quando você faz, quando você deixa de fazer. Em nome de Jesus Cristo. Autocontrole. Autodisciplina autodisciplina é fundamental. Se você quiser prosperar e nunca deixar de prosperar, continuar sempre prosperando. Trabalhar o caráter. O seu caráter tem que ser formado segundo o de Deus. O caráter é a vida interior de uma pessoa. Tem que ser trabalhado. Quando uma pessoa tem autodisciplina, autocontrole, ela trabalha o caráter, ela é tentada, ela combate. Vem aquele pensamento, aquele sentimento, ela combate. Tem algo que está ali, ela, mesmo que ela não queira mexer com aquilo, bater de frente com aquilo, mas se ela sabe que aquilo é necessário, ela vai, ela bate de frente, ela mexe, ela não deixa aquilo. De qualquer maneira, ela não finge que não está vendo. Quando uma pessoa trabalha o caráter de Deus, ela não aceita influência que não seja dirigida pelo Espírito. Ela não aceita, ela não é guiada por influências diabólicas, por sentimentos, por pensamentos, por emoções. Espera, isso aqui é certo, é nessa direção que eu vou. Em nome de Jesus Cristo. Que entre esse entendimento. Muitos falham em concluir bem. Na Bíblia o que você mais encontra é gente que começou bem demais, mas terminou mal demais. O Amnon foi um sujeito que era o filho primogênito do maior rei de Israel. E olha o fim de uma pessoa que certamente tudo estava programado para um fim maravilhoso. Né? Um rapaz destinado a uma vida de sucesso, teve esse fim de derrota e de condenação. Condenação. Diga comigo: autodisciplina, autocontrole. Eu preciso, a cada dia, me entregar à formação do meu caráter, segundo o caráter de Deus. Coloque-se em pé e a mão no coração.